Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 25 de outubro, a igreja celebra o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o santo brasileiro, o qual nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, no dia 10 de maio de 1739. Ele viveu uma vida sempre voltada para os pobres e doentes, amando ali os mais pequenos, e na sua humildade, na sua simplicidade, pôde fazer com que mostrasse então na pessoa dele também como que o rosto de Cristo para os mais humildes. Morreu santamente no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo. De Santo Antônio Santana Galvão, interceda então a Deus por todos nós. Ele, como santo brasileiro, nos ajuda a viver bem, também praticando a humildade, a simplicidade e o amor entre nós. E o evangelho de hoje que nós vamos ouvir é de São Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Ali no evangelho de hoje nós vemos então a humildade e o amor de Deus que faz para com quem é fiel a Ele e por isso recebe a graça que precisa. No evangelho de hoje, Jesus estava ensinando na sinagoga e havia lá uma mulher que sofria já há 18 anos. Ela era encurvada, incapaz de se endireitar. E Jesus estava ensinando e era um dia de sábado. E aí disse para a mulher: mulher, você está livre da tua doença. Tendo chamado ela perto, ela veio e Jesus deu a graça dela ficar curada. Imediatamente então, ela já ficou curada, mas o chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito aquilo no dia de sábado. E para eles, ali, o chefe da sinagoga, no dia de sábado, não podia fazer absolutamente nada. Então, eles querem criticar Jesus porque que fez aquilo no dia de sábado. E aí que Jesus mostra para eles aonde eles querem impor, dizendo que a semana tem 6 dias para fazer as coisas e nesse dia não pode fazer nada, e por que o Senhor fez isso? E aí Jesus responde mostrando para eles, fazendo com que eles ficassem calados, sem resposta, porque Jesus fala para eles, chamando de hipócritas e dizendo para eles: ali, cada um de vós não solta do curral o boi e o jumento para dar-lhes de beber, mesmo sendo no dia de sábado? Então, por que estão se importando de eu ter feito o bem? E aí que eles ficam então sem palavra, porque eles percebem que realmente no dia de sábado, ali, se fosse para olhar como eles olhavam, então também eles não poderiam estar soltando lá do curral o boi e o jumento para ir tomar água, ir para a pastagem. Devia ficar somente preso. E aí então Jesus deixa eles sem resposta e fala para eles que esta filha de Abraão, do qual Satanás armou durante 18 anos, deixando ela sofrer, agora ela fica libertada. E por que não posso fazer isso no dia de sábado? Então a resposta envergonhou todos os inimigos ali do Senhor. E aí Jesus mostra que para fazer o bem não tem dia, pode ser feito a qualquer momento. Então o Evangelho ensina para nós, para que sempre estejamos disponíveis para fazer o bem, e lembrando também, fazer o bem sem olhar a quem. Então é muito importante que nós tenhamos um coração humilde e generoso, assim como o santo de hoje que nós celebramos, Santo Antônio de Santana Galvão, que foi humilde para com os mais pequenos, soube fazer o bem
e com certeza não olhava o dia da semana que era, mas sempre fazia o bem a cada momento em que precisava. Então o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar tudo isso e saber então fazer o bem e não ficar querendo às vezes colocar algum pretexto por alguma coisa, como eram lá os chefes da sinagoga. Então precisamos sempre ter conosco o conhecimento e a boa vontade de praticar o bem sem olhar a quem e independente qual é o dia ali da semana. Então, a partir do momento em que praticamos o bem, fazemos o bem para o próximo, com certeza também, quando precisamos de uma graça, de uma bênção, o Senhor tem a grande alegria de nos ajudar, porque sabe que não ficamos vendo ali o dia, a lei, como eram o que viam lá o chefe da sinagoga, que via somente isso, mas olhamos primeiramente a necessidade do outro e o que podemos fazer de bom para ajudar. Que assim então o Senhor nos abençoe, nos ajude a caminhar bem, com fé e com perseverança todos os dias, praticando o bem para sermos então bons filhos e filhas amados de Deus. E ele, Santo Antônio de Santana Galvão, que celebramos hoje, que sempre fez o bem, sempre interceda a Deus por nós, para podermos então fazermos conforme o agrado de Deus, para podermos então também sempre deixando bom testemunho e exemplo para cooperar com o reino de Deus, que é o que Ele espera de todos nós, todos os dias, com amor e com carinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.